Hoje eu queria falar sobre um poema em específico e sobre ter as nossas próprias perspectivas, ter a nossa identidade firmada e, sei lá, mas eu não sei exatamente o que eu quero falar, porque faz tempo que eu quero falar isso e de tanto enrolar eu esqueci exatamente o contexto. Mas assim que eu ler, essa ideia vai retornar na minha mente e eu vou conseguir falar com mais clareza. A minha cachorra, Dolly, ela nunca me deixa em paz. Eu não sei porque ela é desse jeito, agitada, que fica mordendo. Que ela acha que ela é o tipo de cachorro que ela não gosta que você dê atenção para outras coisas que não seja ela. Mas se você der atenção só para ela ainda acha que tá pouco e quer mais atenção. Ela é uma cachorra assim bem complicada, mas o jeito certo é ignorar que uma hora ela para, se Deus quiser. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal e eu vou usar o livro 80 anos de poesia do Mário Quintana para poder abordar o que eu quero falar hoje. E é isso, gente. Eu vou tentar falar, né? Se essa cachorra aqui maravilhosa deixar, ia ser maravilhoso. Não é? Doeu essa. Graças a Deus ela me deixou em paz. Esse poema é do livro 80 anos de poesia do Mário Quintana e ele está na página 95. Vai falar assim: Não penses compreender a vida nos autores, nenhum disto é capaz, mas à medida que vivendo fores, melhor os compreenderás. Então é uma poesia que vai falar muito sobre pessoas, assim, hoje nem existe muito isso, porque eu acho que hoje as pessoas elas não tentam compreender o sentido da vida. A gente vive num mundo bombardeado de informações, de trends, então a gente tem um monte de informação, mas pouquíssimas reflexões, pouquíssimo desenvolvimento crítico e a gente deixa de pensar nas coisas que de fato são importantes e de fato precisam ser refletidas e começamos a ter nossa mente bombardeada de um monte de coisas que nem são tão importantes quanto a gente pensa que são, sabe? Você vai me atrapalhar mesmo? Mudei o cenário. Agora estou sentada em uma cadeira em uma terra não muito confiável. Mas eu tava falando sobre a gente parou de refletir sobre muitas coisas da nossa vida. A gente parou de pensar. Eu acho que, nossa, a gente parou de pensar. Acho que todo mundo pensa. Mas nós somos bombardeados por informações o tempo todo. Então, talvez, qual é o sentido da vida e quem eu sou não seja algo que a gente se questiona, ou talvez seja algo que a gente foge e evita pensar. Mas ao ler esse poema, eu olhei não só para a perspectiva de pensar quem eu sou ou qual é o sentido da vida, mas para um outro sentido, que vem mais de uma experiência de vida que eu tenho. Eu tenho que falar, eu acho que eu vou desistir, mano, de gravar vídeo, porque não tem como, não tem jeito. Então vou ler o poema e eu vou entrar direto no ponto sem me estender muito. Não penses compreender a vida nos autores, nenhum disto é capaz, mas à medida que vivendo fores, melhor os compreenderás. Então ele vai estar falando basicamente de pessoas que buscam entender qual é o sentido da vida, qual é o sentido de muitas coisas através dos poetas, através dos escritores. Então, pessoas que baseiam a forma que elas enxergam o mundo, a forma que elas enxergam as coisas, não com base nas suas próprias experiências, mas com base nas experiências de outras pessoas. E aí ele vai falar, não pense que você vai conseguir compreender a vida com base em experiências e pensamentos que não são suas, de experiências que você não tem, de ideias que você não tem. Não pense que a sua vida vai ter algum sentido sendo que esse sentido não é seu. É a forma que uma pessoa tem de ver o mundo e você começa a ver o mundo igual essa pessoa. E eu acho que é isso, né? Então ele fala, à medida que vivendo flores, entenderá. Então a gente entende o que é a vida com base nas nossas próprias experiências. A gente enxerga o mundo com base nas nossas próprias experiências, com base nas nossas próprias lentes. E é por isso que eu acho que a ficção, seja em filme ou seja em livro, é tão importante, porque a ficção
ela nos faz entrar em um mundo que não é nosso e olhar perspectivas que não são nossas, e ter empatia com pessoas que nem existem, mas essa empatia por pessoas que não existem fazem a gente ter como é que fala? Empatia por pessoas que existem, porque nós não só olhamos para nossa história, mas nós olhamos para histórias de outras pessoas e paramos de olhar só para nós mesmos. Então ele vai falar muito sobre o sentido da vida, e quem eu sou é uma coisa que tem que fazer sentido para mim, é uma coisa que tem que se encaixar com as minhas experiências, com as minhas vivências, com a minha realidade, não com a realidade de outras pessoas. E a gente vê que no mundo que a gente vive, muito tem se perdido sobre a autenticidade, muito tem se perdido sobre quem nós somos e sobre essa essência, aquilo que nos torna único, aquilo que torna a gente ser quem nós somos. Porque hoje em dia todo mundo usa as mesmas roupas, todo mundo escuta as mesmas músicas, todo mundo fala as mesmas coisas, você não percebe diferença. Eu tenho que tomar cuidado com meu chinelo porque a cachorra come. Você não percebe diferença em absolutamente nada. Parece que a gente vive num mundo muito padronizado, onde as coisas são muito iguais. E nesse mundo muito padronizado, onde as coisas são muito iguais, nós temos medo de ser quem nós somos, nós temos medo de andar sem máscaras. Isso se torna uma coisa, eu posso dizer, muito ruim, sabe? É muito ruim você ter que fingir ser uma pessoa para poder se encaixar em algum lugar. É muito ruim você ter que, como eu posso dizer, ser alguém que você não é, para não se sentir excluído ou por causa do medo do julgamento. Eu não sei muito onde é que isso se inclui, mas basicamente, voltando, ele fala: o sentido da vida tem que ser de acordo com as suas experiências e não de acordo com a experiência de outras pessoas. Então, para o escritor, o sentido da vida é escrever. Para um pintor, o sentido da vida dele é pintar. Então, como você, por exemplo, que escreve, vai colocar o sentido da vida é escrever se você não escreve? Entende que a gente tem adotado coisas para nossa vida que não fazem parte de nós, mas nós temos adotado coisas para nossa vida porque nós vemos as pessoas fazendo. E aí a gente perde a nossa essência e a nossa autenticidade, porque a gente acha que a gente vai se encontrar quando seguimos a manada e quando formos iguais a todo mundo, quando na verdade, quanto mais você tenta ser menos você para poder se encaixar, ou quanto mais você tenta ser menos você para poder ser aceito e não ser julgado, mais você se perde de você mesmo e menos direção e propósito a sua vida tem. Não era isso que eu ia falar, mas esse é o bonito da poesia, que você sempre vai encontrar significados diferentes, você sempre vai encontrar interpretações diferentes para um único texto, que para mim pode significar uma coisa, mas para você pode significar outra totalmente diferente. E é muito bom quando nós abrimos a nossa mente e decidimos encontrar na literatura diferentes interpretações e diferentes formas de pensar. E não só isso, encontramos um modo mais bonito e ao mesmo tempo encontramos algo que pode nos ajudar ou pode agregar e edificar de alguma forma na nossa vida. Mas o meu primeiro ponto nem era esse. O meu ponto era que se a vida, que é uma única coisa, tem significados diferentes para cada pessoa, então por que nós, que somos uma única coisa, não vamos ter... Eu acho que eu falei de uma forma ruim, mas só para entrar no contexto, não vamos ter diferentes perspectivas, as pessoas não vão nos enxergar de diferentes formas. Tipo, você é você, entende? Você é um único ser humano que carrega qualidades e defeitos e sonhos, mas é como se você fosse uma única coisa, porque você é uma única pessoa. Mas as pessoas, elas não vão te enxergar de uma única forma. Cada pessoa vai te ver de um jeito. Tem pessoas que vão te odiar, tem pessoas que vão te amar, tem pessoas que vão te achar a pessoa mais tagarela do mundo, tem pessoas que vão te achar a pessoa mais quieta, mais calada, mais sem graça do mundo. Então, se a vida, que é uma única coisa, tem diferentes perspectivas para várias pessoas, então por que nós não vamos ter... Então por que... Nossa, meu pai chegou. Então por que nós não vamos ser diferentes para cada pessoa? Então eu acho que entender que nós temos que encontrar sentido e propósito com base nas nossas próprias experiências e se encontrar pelo que nós somos é essencial. Eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Sim, é pela vergonha que eu tenho das pessoas. E é isso. Com Deus.